Olá, bem-vindo, bem-vinda a esse vídeo. Meu nome é Iafã, sou neuropsicóloga organizacional e especialista em desenvolvimento humano, liderança e carreira. E hoje nós vamos falar sobre perfil comportamental DISC, uma ferramenta extremamente rica para nomeação de comportamentos e principalmente direcionamento dos nossos comportamentos no dia a dia. Então, automaticamente é uma ferramenta que colabora muito com o nosso processo de autoconhecimento, mas também em paralelo com as nossas formas de gestão de relacionamentos, sejam eles sociais, familiares e até mesmo no trabalho. Importante dizer que a ferramenta DISC, ela traz nome para aquilo que nós fazemos, porque muitas vezes as pessoas tendem a agir no automático. Não sei o que eu faço e por que eu faço, de onde veio esse comportamento. Então, a ideia da ferramenta, principalmente dentro de ambientes corporativos e educacionais, é que as pessoas consigam trazer clareza e principalmente nomenclatura para a forma que elas agem. Algo importante de entendermos é que todo comportamento ele nasce de uma estrutura mental. Tudo começa com os nossos pensamentos. Então, antes de qualquer comportamento ser expressado, nós temos a nossa representação interna da realidade. Então, nós entendemos o mundo como ele é a partir da nossa ótica, a partir da nossa perspectiva existencial, baseando em traumas, histórias de vida, medos, até mesmo experiências positivas que nós tivemos. Entendendo o mundo como ele é, nossa mente incorpora isso e transforma isso em pensamentos, sejam eles de fato conscientes ou até mesmo inconscientes. Qual que é o pulo do gato em relação ao comportamento? É que esses pensamentos que tendemos a fomentar, ele é direcionado, ele é como se fosse amarrado, atrelado a um sentimento e emoção. E quando nós, dentro da nossa estrutura psíquica, temos esse pensamento atrelado a um sentimento e emoção, isso se transparece em forma de comportamento para a sociedade, ou seja, a forma como as pessoas realmente veem como nós somos. Entendendo a estrutura do comportamento, nós compreendemos que o DISC é uma ferramenta extremamente assertiva para nomeação de comportamentos, entendimento de comportamentos. Mas o DISC, ele não vai definir os nossos valores pessoais, os nossos princípios e principalmente aquilo que se torna encoberto por nós e é inegociável. Então, o DISC ele traz clareza de algo que nós vemos com mais frequência. Exemplo, se eu conviver contigo entre uma semana, 2 semanas, provavelmente eu já vou começar a entender qual é o perfil DISC que mais se destaca dentro de você e dentro dos seus comportamentos. Para nós compreendermos a ferramenta DISC, vamos primeiro entender a nomenclatura. DISC vem de palavras em inglês e eu já vou trazer aqui as nossas traduções, tá? Então a letra D vem da sigla de dominância, ou também como nós podemos conhecer dentro das literaturas, das traduções, é também conhecido como perfil executor. Esse perfil ele é representado pela cor vermelha. Temos a letra I, que na tradução é influência, ou também podemos encontrar como perfil comunicador, ele é representado pela cor amarela. Temos o S, que vem de estabilidade, ou até mesmo perfil planejador, que é representado pela cor verde. E nós temos a letra C, a última letra do DISC, que significa conformidade, cautela, ou até mesmo nós podemos encontrar como perfil analista, e é representado pela cor azul. Para nós entendermos agora qual é a especificação de cada DISC, né, de cada letra do DISC, cada perfil, nós temos que entender então que na ferramenta é presente esses 4 perfis, essas nomenclaturas e características desses 4 perfis. Dentro de nós temos em elaboração os 4 perfis. A ideia é entender qual se destaca mais. Por quê? Porque dentro desses 4, provavelmente nós teremos um muito mais alto, um mais equilibrado. Raramente encontramos pessoas com os 4 perfis extremamente lineares, equilibrados. Geralmente são pessoas com mais maturidade, experiência de vida, onde conseguem, de fato, navegar em todos os perfis. Qual que é o problema quando nós temos um perfil muito em evidência em nós? Provavelmente nós estaremos pecando no nosso dia a dia com o excesso ou a falta daquele comportamento. Por isso que é tão interessante nós termos esse movimento de autoconhecimento e de compreendermos o que fazemos e por que fazemos. Porque entendendo o que fazemos, nós representamos isso, nós projetamos isso também no entendimento do outro. Então eu começo a compreender por que aquela outra pessoa faz e faz dessa forma, e como que eu consigo, principalmente, negociar com ela, me comunicar com ela de uma forma muito mais assertiva e estratégica. Entendendo tudo isso, nós vamos então agora compreender as características de cada perfil.
Começando com o perfil de dominância, como também podemos encontrar a palavra executor da cor vermelha, são perfis com muita energia. Por muito tempo foram perfis considerados ideais para a liderança. Eu já falo que particularmente eu sou extremamente contra essa ideia, porque nós não temos um perfil ideal para a liderança. Nós temos perfis que se adaptam com mais facilidade, mas a ideia é sempre entender quem nós somos para nós agirmos com autenticidade e principalmente de acordo com a nossa essência, tá? Então, qual que é o perfil dominância? Por muito tempo foi visto como perfil de liderança, porque é um perfil focado em metas. Então, o dominância ele vai traduzir a forma que nós gostamos de resolver o problema. Todo mundo resolve problema. Só que quem tem um DISC com a letra D mais alto são pessoas mais reativas, mais enérgicas, vão focar no problema e focar no resultado. Então, sabe aquela frase? Não me importa o meio, me importa o final, o resultado? Esse é o perfil de dominância. Os prós desse perfil são perfis que, por ser voltado para metas, eles têm muita agilidade em resolver problema, facilidade em interagir com as outras pessoas e principalmente em determinar suas autometas, né, suas metas de vida, suas metas de trabalho. Quais são os contras de ter um perfil D alto? É porque provavelmente é uma pessoa que peca muito em relação a essa agitação. Então, por algumas pessoas, principalmente dos outros perfis que são opostos ao de dominância, podem perceber essa pessoa com D alto uma pessoa mais grossa, mais ríspida e até mesmo uma pessoa que faz muita tempestade em copo d'água. Esses são os prós e contras de um perfil dominância alto. Enquanto eu estou descrevendo aqui cada perfil, te convido a já identificar qual é o perfil que eu tenho mais em evidência, qual que é a intensidade e a frequência que eu represento esses comportamentos. Vamos então para o nosso segundo perfil, o perfil de influência, ou como também podemos ver, o perfil de comunicador representado pela cor amarela. O perfil de influência, a própria palavra já diz, são pessoas inspiradoras, influentes, que de fato transparecem essa energia social às pessoas que estão ao seu redor. Tem muita facilidade em ter essa fala de acolhimento. Qual que é o a que da questão aqui nesse perfil? É que dentro do influência não quer dizer que ele se comunica muito bem, porque a comunicação, pessoal, ela é muito mais abrangente, tudo comunica. E principalmente os nossos comportamentos, atitudes comunicam até mesmo mais do que aquilo que nós falamos. Então o influência ele gosta de se comunicar através dessa fala, dessa agitação, mas nem sempre ele se faz entender. Quais são os contras desse perfil já puxando esse gancho? É um perfil que, por falar demais, ele tem a facilidade em se perder nos seus pensamentos. Então, sabe aquela pessoa que fala, fala, fala e no final eu não entendi nada? Geralmente é um perfil influência alta. Ele também tem uma característica muito forte em relação a ter muita fé, muita esperança que tudo vai dar tempo, porque ele tem uma expectativa que aquilo vai dar tempo. Então ele tende a se perder na sua gestão do tempo dentro do trabalho principalmente. Esses são os prós e contras de uma influência alta. Em paralelo, conforme eu for falando quais as características dos perfis de uma forma de porcentagem alta, entenda também que quem tem uma porcentagem baixa vai ser totalmente o inverso. Então, da mesma forma que um dominância e um influência são enérgicos, agitados, voltados para esse social, pessoas com o D e o I muito baixo podem ser pessoas mais lentas, pessoas que talvez tenham muita dificuldade em interação social, não acham tão importante esse fator dentro dos relacionamentos. Então, entenda que você pode ter essas características de cada perfil, alto ou baixo. Antes de irmos para o nosso terceiro perfil, que é o de estabilidade, se você chegou até aqui nesse vídeo, te convido a curtir o vídeo, compartilhar com quem você sabe que merece entender mais sobre seus comportamentos e navegar no autoconhecimento, e já siga o nosso canal para estar acompanhando todos os outros trabalhos que nós vamos estar desenvolvendo aqui. Qual que é o nosso terceiro perfil? Perfil de estabilidade, ou como também pode ser conhecido, um perfil planejador. Quais são as características de quem tem um S alto? São pessoas extremamente voltadas para o ritmo das coisas, para a rotina. Então, o estabilidade ele traduz a forma que nós gostamos do ritmo das nossas ações. Quem tem estabilidade alta gosta de realmente ter uma dinâmica muito mais linear. É aquela pessoa que, se alguém sentar na mesa dela de trabalho, ela vai saber que alguém sentou na mesa dela e mexeu na mesa dela, porque ela é extremamente metódica, gosta de coisas previsíveis, gosta de pensar sobre as ações antes de tomar qualquer atitude
E quais são os contras desse perfil? Por muitas vezes, ele fica realmente no planejamento demais. Demora para tomar uma decisão, demora para mudar um comportamento e até mesmo aceitar mudanças, e pode sim ter dificuldades em lidar com as outras pessoas, por ter um perfil mais passivo. Então, um exemplo prático: se nós colocamos em uma sala de reunião perfil de dominância, perfil de influência e estabilidade, provavelmente o dominância e o influência vão dominar muito mais esse ambiente com estabilidade, porque ele vai ter receio de se posicionar, talvez receio até mesmo de bater de frente em relação à defesa das suas ideias. Muito parecido com estabilidade, nós temos o quarto e último perfil, que é o de conformidade, como também pode ser conhecido, cautela ou analista. É um perfil que ele é voltado para características de como nós gostamos de seguir o processo. Então, como nós gostamos desse padrão de qualidade nas execuções. Quem tem um C muito alto ou um C alto vai ser uma pessoa voltada para os detalhes, voltado também para a rotina, assim como estabilidade, mas com uma característica, pessoal, voltado para essa análise minuciosa das ações. Ou seja, para eu executar uma tarefa, para quem tem um C alto, necessariamente ele vai precisar passar pela etapa A, B, C e D. Diferente de um dominância, por exemplo, que ele pode ir de um A até um ponto C, porque para o dominância o que importa é resolver o problema. Para o analista o que importa é seguir o padrão de qualidade. Então ele pode ser sim muito perfeccionista. Quais são os contras de quem tem um C muito alto? Justamente o próprio perfeccionismo. Ele pode focar tanto nos detalhes que ele pode atrasar as entregas por não achar que está bem feito, tem dificuldade em confiar nas pessoas e principalmente no ambiente corporativo, em delegar para as outras pessoas, porque ninguém vai fazer melhor do que ele. Em paralelo, quem tem um C muito baixo são pessoas que tendem a romper algumas regras, não são tão focadas em detalhes e sim em resolver o problema e no resultado. Então, nós temos prós e contras dentro de todos os perfis. Aqui eu trouxe de forma bem resumida para você, de uma forma direta e de uma forma autônoma, consiga entender quais características mais são semelhantes aos seus comportamentos. Mas nós temos que entender que o DISC é uma ferramenta que pode sim ser muito robusta. Um exemplo que eu quero trazer para vocês é o próprio DISC, a ferramenta que eu utilizo em programas de mentoria e assessment, que é este aqui, que é o ADV Indermetrics. Este relatório é um relatório que a pessoa responde através de um link e gera uma resposta de quase 90 páginas para ela de resultado. O que isso significa? Que além de entender o comportamento, que é essa camada mais superficial, que é aquilo que todo mundo vê, ferramentas como o ADV, ele também consegue mensurar a sua personalidade e contextos situacionais. Então ele acaba entrando em todas as camadas desse iceberg por ser uma ferramenta mais profunda. E hoje no mercado nós encontramos diversas ferramentas, né? O Intermetrics é um dos modelos existentes no mercado. Mas a ideia é que, mesmo que de forma mais superficial, nós consigamos dar nome para as coisas. Nós só conseguimos transformar e gerar uma mudança para aquilo que nós entendemos a origem e nomeamos. A partir dessa nomeação, nós conseguimos colocar as coisas no lugar. Então, se auto-entendendo e entendendo os outros, automaticamente as nossas relações ficam mais leves, a nossa empatia começa a ficar mais aguçada e eu também começo a ter consciência daquilo que de fato eu estou fazendo. Então eu paro de agir no automático e tenho intencionalidade nos meus comportamentos. Esse foi um resumo em relação à nossa ferramenta DISC. Se você já me conhece, te convido a continuar acompanhando nossos conteúdos. E se você não me conhece, é o primeiro vídeo que você está vendo, te convido a me seguir nas redes sociais e também a seguir o canal para nos acompanhar. Todo comportamento ele é sim possível para transformação. Só depende de intencionalidade e principalmente decisão. Até mais.